Eu abro o meu coração.
dessa terra. E eu te amo mais que o ouro, eu te amo mais que a prata, eu te amo mais que os bens dessa terra. E eu te amo mais do que o ouro, eu te amo mais que a prata, eu te amo mais que os bens dessa terra. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Amém, Jesus. Que o Senhor cative o nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa cativar a tua atenção, a ponto de que nada mais, além da presença dele, importe para você. Você tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Um amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia! Em Filipenses capítulo 2 fala que Jesus, quando veio em forma humana, ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso o Senhor o elevou a um lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, meu irmão, ele é digno da nossa adoração, ele é digno da nossa adoração. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora.
verdade nessa noite. O Senhor é a pessoa mais importante, Senhor. E nós queremos dizer que te amamos. Que o Senhor fique à vontade. O Senhor é o pastor principal dessa igreja. Nós queremos te exaltar, te adorar e dizer que o Senhor é lindo. O Senhor é lindo, o seu nome é poderoso. E nós te adoramos, essa igreja te adora em nome de Jesus. Amém. Uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Podem sentar. Eu quero falar com você hoje sobre, diga assim comigo, aprenda a superar seus fracassos. Queridos, essa mensagem, o pastor me pregou essa mensagem há muitos anos atrás em Fortaleza. Eu peguei algumas coisas dessa mensagem emprestada para a gente poder utilizar aqui hoje no nosso culto, tá bom? Mas eu queria só, antes da gente continuar aqui, agradecer a Deus pela vida do Tiago e da Kézia, que estão aqui conosco, meu irmão, minha cunhada, sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Temos também aqui o meu querido corredor abençoado aqui, com sua família. Nivaldo, seja bem-vindo, sua família, sejam todos bem-vindos, sua esposa, seus filhos, fiquem muito à vontade em nome de Jesus. Mas olha só, falando sobre fracasso, todos nós já fracassamos algum dia. E a gente não quer fracassar, mas um dia a gente está sujeito a fracassar. Então, quando eu olho para a vida dos discípulos, os 12 fracassaram. Os 12 traíram Jesus. Os 12, na hora H, fugiram. Né? Que nem diz o pessoal, perna para que te quero. Mas desses 12, nós temos dois, que é Judas e Pedro, que a história bíblica vai nos relatar que eles traíram de maneira mais grosseira, de maneira mais abrupta, ao ponto que Judas, covardemente, ele entrega o seu mestre por 30 moedas de prata. Não sei se você sabe, 30 moedas de prata equivalia ao preço de um escravo. O rei dos reis, Senhor dos senhores, foi equivalente ao valor de um escravo. E Judas se perdeu tanto que, ao ponto que ele não entendeu que, mesmo fracassando, poderia ter oportunidade de reverter a situação. Ele ficou tão desequilibrado que a Bíblia diz que esse homem se mata. Mas, por outro lado, a gente vê Pedro também, que traiu Jesus. Não só uma, mas 3 vezes. Mas esse Pedro entendeu que ele poderia virar chave, ele poderia se arrepender, ele poderia aprender a superar aquele fracasso. Essa é a nossa tentativa da exposição de hoje. Mas eu quero começar dizendo para você que é preciso se levantar quando a gente cai. Diga assim comigo, é preciso se levantar quando cai. Irmãos, é interessante que todos nós estamos aprendendo na vida. Eu falava no primeiro culto que uma criança, quando está aprendendo a andar, se toda vez que ela cair, e se ela não se levantar, ela nunca vai aprender a andar. Para quem é pai e mamãe sabe que quando os pequenos começam a andar, a gente fica, meu Deus, segura, cuidado, cuidado, cuidado. Mas ele precisa cair e precisa levantar-se para poder aprender a caminhar. Quem está comigo aqui? Então, olha só, veja comigo no telão, a gente fala essa frase, eu e a minha mãe, no livro que a gente escreveu, intitulado Sem Teto, Sem Chão. Veja comigo no telão, diga assim comigo, aquele que se levanta após cair, ergue-se mais forte. Irmãos, o X da questão não é se eu cair ou se eu vou cair. É quando eu cair, eu aprender o que? A me levantar. Isso é o X da questão. Eu tenho visto nos últimos anos, dentro das nossas igrejas no Brasil, muito crente fracassado na vida espiritual. Por exemplo, pessoas que não conseguem se libertar de vícios. O pecado oprime aquela pessoa, ele, desde adolescente que ele faz aquele pecado, ele fica velho, ele casa, ele continua pecando, nunca consegue se libertar. Eu tenho visto pessoas, por exemplo, fracassadas na vida financeira, nunca consegue prosperar, nunca consegue ser uma pessoa que pague suas contas, que prospere financeiramente. Tenho visto pessoas fracassadas no casamento, pessoas que o casamento está de mal a pior. Temos visto pessoas fracassando na questão dos relacionamentos sociais. É intrigado com o vizinho, é brigado com o parente, é brigado com o patrão, pessoas assim, dentro da igreja. Tenho visto pessoas, por exemplo, com suas emoções abaladas, fracassadas emocionalmente. O X da questão não é se eu vou cair,
é que eu preciso me levantar. Diga assim comigo, eu preciso me levantar, em nome de Jesus. Agora, eu quero expor para você hoje a vida de Pedro. E quando eu vejo a vida de Pedro que diz respeito à traição de Jesus, eu vou tentar responder para você as 3 perguntas. Esses são os pilares da minha mensagem de hoje. A primeira pergunta é: o que causa o fracasso na vida de alguém? Diga assim comigo, o que causa o fracasso na vida de alguém? Segundo, o que devemos fazer ao nos depararmos com o fracasso? E por último, a terceira pergunta que eu quero responder hoje é: qual é a reação de Jesus em relação ao nosso fracasso? Vamos para a primeira pergunta no telão, por favor. O que causa fracasso na vida de alguém? Eu vou dividir esse tópico em 3 subtópicos. O primeiro é o seguinte: nós sobreestimamos e superpotencializamos os nossos pontos fortes. Gente, nós achamos que nós somos fortes demais, nós calculamos, nós cremos, nós avaliamos que nós nunca vamos cair. A pessoa fala o seguinte: olha, esse pecado aqui, o diabo não me derruba, eu desafio ele, eu sou forte. Vamos estar vendo que Pedro também teve esse pensamento na sua trajetória com Jesus. Agora, o que acontece? O X da questão, nós temos que entender que nós somos totalmente falíveis, querendo ou não. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia e contemporâneos nos nossos dias de hoje, que já caíram, que estão caindo, seja em caráter, seja na sexualidade, seja no comportamento, estão caindo por quê? Porque nós somos pessoas falíveis. Agora, quando eu vejo a história de Pedro, eu observo um sujeito demasiadamente seguro de si mesmo. Vamos estar vendo que ele falou o seguinte: Jesus, eu não te traio. Jesus falou o seguinte: antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes, Pedro. Eu não traio, eu sou seguro, eu te amo. Ele fez juras de amor, mestre. Você vai estar vendo a história, o que aconteceu com esse homem aqui. Mas Pedro é interessante porque ele era um sujeito que ele alçava voos altíssimos e depois despencava de cima para baixo, de maneira abrupta. Era um sujeito que ele tinha avanços audaciosos para fazer as coisas, mas na mesma velocidade que ia para frente, engatava uma ré para trás, desistia das coisas. Pedro era um sujeito que precisava entender a importância de não confiar em si mesmo, mas de confiar no Senhor. A gente vê na história que Pedro, ele promete uma fidelidade irrestrita a Jesus. Ele jura que vai seguir o mestre, que nunca vai abandoná-lo, que nunca vai traí-lo. Mas ele cai, ele pisa na casca de banana da sua autoconfiança e de maneira vergonhosa ele trai o seu mestre. Veja comigo no telão, por favor. Vamos estar vendo o primeiro texto de hoje, Marcos 14, 29 a 31. Antes de eu ler o texto, eu quero falar para você que os 4 evangelistas relataram o episódio de traição de Pedro. Quando eu vou para Mateus capítulo 26, você vê esse relato. Eu vou para Marcos 14, que eu vou ler aqui agora, está esse relato. Eu vou para Lucas 22, está esse relato. E por último, João capítulo 13, também vão relatar. Os 4 evangelhos vão falar da autoconfiança de Pedro e também do desastre que teve por confiar em si mesmo. Vamos estar lendo o texto? Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Irmãos, os outros evangelhos que vão relatar essa história, Mateus, Lucas e João, não dizem quantas vezes, só fala que depois, antes que o galo cante. Marcos foi mais detalhista, falou o seguinte: antes que o galo cante 2 vezes, ok? Então vamos lá, me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistia ainda mais e falava o seguinte: mesmo que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos também falaram a mesma coisa. Os outros 11, talvez Judas já tinha caído fora, mas se estivesse lá no meio, verdade, Jesus, concordamos com Pedro. Não preocupa não. Na hora que vier te prender, estamos lá todo mundo, pode vir. E aí a gente sabe que todos o quê? Fugiram. Irmãos, mas é interessante que Pedro fala o seguinte: olha, eu nunca negaria Jesus. Esse homem foi negacionista. Ele não foi humilde, ele não foi honesto, ele confiou nas suas próprias forças. Ele falou o seguinte: olha, eu nunca vou trair meu mestre. Quando a gente entende essa questão da autoconfiança exacerbada, eu vou para um texto que o próprio Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, eu vou ler na versão A Mensagem. Olha só o que o texto fala aí, ó. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes.
Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em quem, gente? Em Deus. Eu falo de maneira honesta para você. Não é porque eu estou aqui pregando agora que eu sou mais forte do que você. Possivelmente sou um dos mais fracos. Possivelmente um dos mais vulneráveis. Mas o que eu aprendo com isso aqui? Eu não posso ser ingênuo e falar o seguinte: não, comigo não acontece. Pode acontecer com o Leandro, comigo não. Pode acontecer com a Angélica, comigo não. Eu sou suscetível ao erro. Essa humildade é importante a gente ter. Amém ou não, gente? Então olha só, já viu aquele homem que fala o seguinte: olha, eu nunca vou trair minha esposa. A mulher fala: eu nunca vou trair o meu marido. Ou então eu posso falar: eu nunca vou roubar nada de ninguém. Eu nunca vou falar mal de ninguém. Quando eu jogo essa confiança em mim mesmo, achando que eu tenho superpoderes, eu estou pisando na casca da banana que pode me levar ao chão. Então, meus queridos irmãos, não existe super-homem e super-mulher. Aliás, super-homem existe nas telas do cinema hollywoodianos. Lá existe ficção. Lá filmagens, só lá na vida real não existe super-homens e super-mulheres. Existem pessoas que temem a Deus, que estão sujeitos ao fracasso, que é importante entender isso de maneira muito clara. Amém ou não, queridos? Agora, vamos lá. O texto vai nos falar a posteriori que, o que Jesus fala? Olha, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Eu quero abrir um parênteses aqui, fazer uma nota de rodapé, que o cantar do galo, nós pode ter 2 tipos de entendimentos. O primeiro pode ser aquele galo que a gente conhece mesmo, que é aquele galo da roça, o marido da galinha. Tá? Então pode ser aquele ali, ok. Mas eu defendo uma tese que alguns outros teólogos defendem também, que não trata-se de um animal, mas sim de um som de uma corneta. O galo era o som que era emitido durante as vigílias da noite em Jerusalém. Então, a noite de Jerusalém eram 4 vigílias, e cada uma delas 3 horas. Das 18 às 21 horas era uma vigília, cantava-se o galo. Mudou a vigília. Das 21 às 0 hora, outra vigília. Das 0 às 3 e das 3 às 6 eram 4 vigílias. Então, eu defendo essa tese que não é um canto de um animal. Por quê? Alguns teólogos vão dizer também que, como Jesus estava preso na fortaleza de Antônia, no centro de Jerusalém, e lá, essa fortaleza foi construída por Alexandre o Grande. Então lá não se aceitava animais impuros. Lá era uma fortaleza, era um local de julgamento, era um local público. Então não se tinha, possivelmente, animais lá. Então eu defendo a tese que realmente o som de uma corneta, talvez tão muito bem tocada pelo nosso querido Alan aqui, tá bom? Mas seja o que for, o galo ou a corneta, o que simboliza o canto do galo hoje? Para mim, eu consigo aplicar como a própria Bíblia. Quando eu erro, quando eu piso na bola, quando eu abro a Bíblia, ela fala o seguinte: Watson, você não tratou sua esposa com amor. Você tem que amar o próximo, você tem que ser fiel, você tem que ser honesto. Isso é o cantar do galo. O que pode ser também o cantar do galo hoje? A orientação dos nossos líderes espirituais. O que pode ser também ensinamento dos pais. Para quem mora com pai e mãe aqui ainda, é importante. Às vezes os pais falam, o filho fala: que velho gagá, desatualizado, não sabe de nada, atrasado. Gente, aquilo ali é o cantar do galo para você, ó. Cuidado, não faça besteira. O cantar do galo pode ser o próprio aviso de Deus no meu espírito, um incômodo dentro de mim. Você errou, peça perdão, se arrependa, volte atrás, se humilhe. Isso pode ser entendido hoje como o cantar do galo. O fato, meus irmãos, é que Pedro ouviu o cantar do galo. A minha pergunta para você: você tem ouvido o cantar do galo? Tem ouvido? Pense sobre isso aqui. Mas, muito bem, eu quero falar, ainda respondendo à primeira pergunta, que é o que causa fracasso na vida de alguém. O segundo ponto o primeiro que eu falei, que a gente a gente se valoriza muito, a gente acredita que a gente tem muita força para vencer. O segundo é que nós temos medo de ser reprovados por outras pessoas. Olha só, o que Pedro vai falar aqui, olha. Mateus 18, vamos ver no telão aí. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que ia acontecer. Sabe o que acontece? Pedro agora começa a acompanhar Jesus de longe.
Eu acho muito interessante porque quando eu vou para Isaías 59:2, fala o seguinte: as vossas transgressões faz uma separação entre você e o seu Deus. Então, quando você peca, nós não nos aproximamos, pelo contrário, nós nos distanciamos do Senhor. Então, Pedro agora não acompanha mais o mestre de perto, não faz mais o mestre olho no olho, ele está de longe agora, acompanhando o mestre e vendo que situação ia acontecer a posteriori. Isso aqui é muito sério. Veja comigo no telão, Mateus agora 26, 69 e 70 diz o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Irmãos, olha só, tem muita gente que quer a aprovação das pessoas e não de Deus. Pedro falou, depois que ele era apóstolo em Jerusalém, falou o seguinte: o que nos importa é agradar a Deus e não os homens. Existem pessoas que acompanham Jesus de longe. A gente estava agora na conferência lá em São Paulo semana passada, e a pastora principal que estava ministrando lá, uma americana, uma igreja gigantesca nos Estados Unidos, ela falou o seguinte, que ela ficou muito triste quando era já jovem, que ela foi para uma igreja. Quando chegou na igreja, você lembra lá? Todo mundo quase lá da igreja era da escola, da sala dela da escola. Ela falou: meu Deus, ninguém me convidou para vir para a igreja. Todo mundo é crente, 007, né? E aí o que acontece? Mas por que as pessoas não convidam para vir para a igreja? Porque tem medo de ser ridicularizado, de ser criticado. Diga assim comigo: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo falou em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder no grego é dunamis, impacto, para salvar o judeu e o grego. Então a gente não pode ser vergonhado do Evangelho. Mas ele falou o seguinte: eu não sei do que você está falando. O terceiro ponto para responder a primeira pergunta, que é o que leva alguém ao fracasso. O terceiro ponto é que muitas vezes nós falamos antes de pensar. Diga assim: nós falamos antes de pensar. Irmãos, eu tenho aqui alguns irmãos que vieram comigo: Marcel e família, Andinho, Sara e família, Felipe e Alexa. Eu não prometi nada para eles, porque quando eu prometo uma coisa, se depender de mim, quem está comigo sabe, vai ser cumprido. Porque eu não posso prometer o que eu não posso entregar. Veja o que Pedro falou aqui. Veja no telão comigo, a partir do versículo 71 agora, de Mateus 26. Depois saiu em direção à porta, onde estava outra criada, e viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus Nazareno. E ele jurou, e jurando o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O modo que você fala o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, começou a praguejar, começou a xingar todo tipo de nome que você pensa aqui. Xinga e fica zangado, estressado, e fala o seguinte, por último: não conheço esse homem. Aí depois disso, a Bíblia diz que, veja comigo no telão, o que acontece? 1, 2, 3 e o galo cantou. Eu defendo, defesa minha, tá? Não está na Bíblia, não posso entender. Mas aí, quando o galo canta, isso aqui é muito legal, porque isso levou Pedro a entender que, a posteriori, que ele precisava pensar antes de falar. Eu estava em Fortaleza antes de me mudar para cá. Estava lá no lançamento de um empresário. Esse empresário trabalha com imobiliária. E lá uma festa grande, muitos corretores. Eu sou corretor, estava lá também. E aí o empresário, ele tinha o sócio. Então ele subiu no palco e falou o seguinte: olha, quem vender mais imóvel que estava lançando lá, eu vou dar um carro de 50 mil. Os corretores, é da euforia. E todo mundo batendo palma. Aí ele falou assim, ele olhou para o sócio dele: vamos mudar de ideia agora. E o sócio: eu vou dar agora 2 carros. E o sócio: 2 carros. Quer dizer, o cara na emoção tinha acordado que ia dar um, na emoção, no calor, vou dar 2. Eu não sei, irmãos, o que deu com aquela sociedade ali, mas se fosse eu ficar muito zangado. Você é doido, você vai pagar com a sua comissão, não com a minha. Mas o que acontece? Nós estamos sujeitos, diante do impulso,
a prometer, a falar coisas que a gente não consegue cumprir. Mas o X da questão também é que, já viu aquela pessoa que fala o seguinte: olha, eu não tenho papo na língua, eu falo a verdade mesmo, se for para falar eu falo. E essa pessoa acha que essa atitude é uma atitude de quê? De glória, de honra, louvável. Mas isso não é, isso é uma atitude de quê? De imaturidade. Então Pedro, ele falhou em prometer algo que ele achava que conseguia cumprir e que não conseguiu cumprir. Segunda pergunta que eu quero responder para você hoje é: o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? Diga assim comigo: o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? Veja no telão. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha falado. O que Jesus falou? Abre aspas: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente, chorou copiosamente, se humilhou. Talvez ele falou: Deus, que homem miserável que eu sou, como frágil eu sou, como falível eu sou. Mas eu acho interessante que Pedro, diferente de Judas se acovarda e pensa que não tem saída. E ele acha que a morte é a saída e possivelmente está no inferno hoje. Mas Pedro, ele encara o problema de frente. Ele encara, esse choro de Pedro aqui é uma demonstração profunda de arrependimento. Então, respondendo o que Deus faz, o que nós devemos fazer diante do fracasso, primeira coisa, se arrepender profundamente. Na Bíblia, no Novo Testamento, o conceito para arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então é como se eu estivesse andando para cá em direção ao pecado, e eu me arrependo, e eu viro as costas para o pecado, agora vou andando em direção à vitória, à libertação. É uma mudança de 180 graus. Então ele enfrenta o pecado. Mas eu acho interessante também, irmãos, que quando a pessoa se arrepende, ela não coloca a culpa em ninguém. Em nenhum dos evangelistas falou o seguinte: Pedro se reclamando: culpado é o João que estava perto de mim, Jesus que é culpado. Não, ele não culpa ninguém. Quem se arrepende não tem desculpas. Eu só pequei porque você fez isso. Se você não tivesse feito, eu não tinha errado. Quer dizer, isso não. Toda desculpa e transferência de culpa é uma clara certeza de que não existe arrependimento. O arrependido traz para si a responsa e se humilha diante de Deus. A nota de rodapé da Bíblia de estudo do expositor, que a gente tem aqui na livraria, vai falar o seguinte: que a tradição diz que toda vez que Pedro ouvia, anos posteriores, o cantar do galo, ele se ajoelhava e adorava a Deus. Olha só a reverência desse homem diante da situação. Agora, irmãos, essa situação, essa traição de Pedro trouxe nele um problema interno muito grande. Ele tinha que desenvolver agora um alto perdão. Ele ficou extremamente devastado com aquela situação. E aí eu quero começar a entrar com você agora nessa história do alto perdão de Pedro. Ok? Porque muitas vezes a gente é ensinado a perdoar os outros, ok? Mas muitas vezes a gente faz besteiras grandes, que eu tenho que falar o seguinte para mim mesmo: Jesus, eu recebo o teu perdão, e eu decido me auto-perdoar. Isso aqui é a Bíblia que eu vou mostrar para você aqui agora. E Jesus começa falando para 3 mulheres: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Veja comigo no telão, por favor. Marcos 16, de 5 a 7, diz o seguinte: entrando essas mulheres no sepulcro, isso no domingo pela manhã, viram um anjo. Eu já vou traduzir aqui para você, tá? Um jovem vestido de branco sentado na direita, e ficaram amedrontados. Ele falou o seguinte: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar como está vazio. Vão e digam aos discípulos dele e fala com fé agora. Pedro, começa a cura aqui agora. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Aqui Jesus começa agora a mandar recado para Pedro. Começa agora a criar uma ponte de comunicação entre o próprio Jesus e o homem que tinha fracassado, o discípulo que tinha fracassado. Começa agora a falar: olha Pedro, eu vou me encontrar contigo. Pedro, não se preocupe, eu estou vivo. Eu estou chegando aí contigo. A gente vai conversar, Pedro. Eu me lembro também de uma história de Lucas 24, 33 e 34. Diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11
e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que era Pedro. Esse contexto aqui de Lucas 24, Jesus tem 2 discípulos que estavam andando em direção a Emaús. Aí chega um estranho que é Jesus e acompanha aqueles discípulos e começa a conversar com eles. E aqueles homens estavam tão contristados porque ele falou o seguinte: você não está sabendo não? Os dois falaram para Jesus: sim, o que foi? Mataram o nosso mestre, homem bom, um rabino, um exímio expositor da Bíblia, curava tantas pessoas, mataram ele de maneira abrupta, colocaram numa cruz, a gente está tão triste. Chegou na casa que os discípulos iam parar, o viajante, Jesus falou: vou tocar direto. Eles falaram: não, entra aqui com a gente, vamos comer, amanhã você sai. Eles entraram naquela casa, e aí quando Jesus agradece o pão, Jesus some. Era Jesus. Eles voltam para Jerusalém e falam o seguinte: olha, Jesus apareceu para Pedro. A comunicação agora do mestre com Pedro aqui. Agora, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que quando nós vamos pecar, o diabo, ele é muito sujo. O que ele faz? Ele minimiza as consequências. O que ele faz para a nossa vida? Pode pecar, é besteira, ninguém vai saber não. Se souber, tu pede perdão, dá tudo certo. A pessoa mede as consequências. Eu acho que eu vou. Ele mente, ele diminui as consequências. O sujeito vai e peca. Quando peca, ele estica as consequências e começa agora a acusar a pessoa, começa agora a colocar a minhoca na cabeça da pessoa, começa agora a sufocar a pessoa. Paulo falou em Romanos 8:1 que agora, pois, quem está em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação. Então, se você está em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus aqui? Diga assim: sobre a minha vida não existe condenação. Mas olha só, então quando o diabo ainda quiser te acusar, veja no telão comigo, se o diabo te acusa do teu passado, lembre-o do futuro dele. Diga assim comigo: se o diabo me acusar do meu passado, lembrá-lo-ei do futuro dele. Para quem conhece a Bíblia, qual é o futuro do diabo, hein, gente? No lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Então, se ele quiser te acusar, você lembra do futuro dele em nome de Jesus. Mas eu quero continuar a história dessa comunicação de Cristo com Pedro. No capítulo 21 de João, a Bíblia relata que Pedro decide pescar. Gente, é errado pescar, sim ou não? Não. Mas essa pescaria aqui de Pedro, talvez é errado pescar, não pegar peixe, né? Mas a pescaria de Pedro aqui não era uma pescaria social, era uma pescaria de frustração. Eu penso que ele pensou o seguinte: olha, traí meu mestre, não tenho um jeito no ministério, sou um fracassado, um traidor, um derrotado, vou voltar para o meu ofício de outrora, vou pescar, chega, crente, crente não dá para mim não, vou voltar. No João 21 a gente observa que eles passam a noite toda pescando, e aí chega, ao raiar do dia, chega um estranho na praia e fala assim: amigos, pegaram alguma coisa? O que eles falam? Não pegamos nada não. Aí o estranho, que é Jesus, fala o seguinte: lança a rede do lado direito. Você conhece essa história? Que eles lançaram, e a Bíblia diz que 153 grandes peixes naquelas redes, ao ponto que eles não davam conta. Nesse episódio, o João pensa: essa voz eu conheço. Pedro, discípulos, é o mestre. Estava 90 metros, Pedro veste a roupa de nado, ou assim, ou assim, ou assim, eu não sei. Ele chegou lá. Quando ele chega à praia, já estava Jesus lá. Ele não tem a coragem de perguntar: és tu, mestre? Ele sabia que era o mestre. Quando ele chega, já estava acesa uma brasa, uma fogueira, com peixes e pães. Porque, irmão, crente não bebe, né? Mas come com uma beleza, né? Jesus falou o seguinte: rapaz, tem muito peixe aqui, mas traz mais peixe para cá. Os caras estavam no outro dia com fome, traz peixe, coloca peixes lá. Começam a comer, e o mestre fala o seguinte: agora eu vou atingir o ápice da cura de Pedro. Irmãos, eu falei para vocês que a Bíblia fala o seguinte, olha, só para ficar confirmado aqui com você, no fim, Marcos 14:31 fala que todos falaram que não ia trair Jesus, todos.
Então, em suma, todo mundo traiu. Mas Jesus chega para Pedro, aqui no capítulo 21, e faz uma pergunta. Pedro já tinha mandado recado pelas Marias, já tinha mandado recado por outras pessoas, vai falar o seguinte: Pedro, tu me amas? Observe comigo que Pedro traiu Jesus diante das fogueiras da noite. As madrugadas são frias em Israel, tinham fogueiras. Agora Pedro estava diante de uma outra fogueira. Pedro negou 3 vezes: não conheço, não conheço, não conheço. Jesus faz a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Primeira pergunta. Ele fala: eu te amo. Corta a primeira negação. Segunda pergunta: Pedro, tu me amas mesmo? Te amo. Corta, só falta um agora. Pedro, realmente tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Corta a outra e deixa Pedro agora um homem restaurado. E aí você conhece a história que Pedro se tornou o grande apóstolo, o grande líder, o grande ícone do movimento primitivo, ao ponto que aquele traidor morreu também na cruz. Mas a história relata que ele falou o seguinte: eu não sou digno de morrer de cabeça para cima. Me pregue, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer com o meu mestre. Diga-se comigo: Jesus restaura o fracassado. Quero chegar à terceira pergunta de hoje: qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Veja comigo Lucas 22, 31 e 32, eu vou estar lendo aqui na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte o quê? Fé. Aí Jesus continua: e quando, diga assim comigo, quando? Diga assim, não é se. Diga assim, não é se, é quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Observem, aqui Jesus chega, o que ele faz com o nosso fracasso? Irmãos, o diabo, Jesus não tenta ninguém. Tiago vai falar o seguinte, que Deus não tenta ninguém, mas ele permite que a gente passe por tentações. Para quê? Para testar a nossa fé. Amém ou não, gente? Então o que acontece? A Bíblia diz que o próprio diabo é colocado aqui como um tipo de agricultor. Quem é da roça sabe que a gente coloca às vezes o arroz, alguma coisa para peneirar, faz assim, né? Joga para cima. Então, no grego, esse entendimento de peneirar é como se fosse despedaçar alguém. Realmente é sacudir, é desestabilizar. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Veja comigo no telão o que Leon Morris falou. Ele diz que é óbvio que peneirar significa grandes provações. Alguém está passando por provações aqui? Alguém está passando por dificuldades aqui? Isso é peneirar. Peneirar. Agora, Heinrich fala o seguinte, que ao peneirar os discípulos, Satanás recebe tão somente a palha, ao passo que Deus guarda os próprios grãos. Diga assim: Satanás perdeu, fica só a palha, só o que não presta, os grãos fica com o mestre Jesus. Agora, gente, olha só, embora Pedro negasse Jesus profundamente, o Senhor continuava acreditando em Pedro, continua apostando em Pedro. Ele falou o seguinte: olha, tenho orado por você, Simão. Hoje Jesus, não é Jesus que ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ele foi embora, Atos capítulo 1, ele mandou o Consolador. Então o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Então nós continuamos sendo alguém que ora por nós, amém, queridos? Então ele falou: eu oro por você, para que você possa ser o quê? Um homem forte. Irmãos, o texto termina falando o seguinte: e quando você voltar para mim? O que acontece com os meus fracassos? Deus não me joga fora. Ele acredita que eu vou voltar. Ele acredita que eu vou me aproximar dele de novo. Ele acredita que eu vou dar a volta por cima. Ele acredita que eu vou estar de novo naquela essência que eu estava de outrora. Mas por que eu vou voltar? Não é por causa dos meus próprios méritos. É porque ele termina falando o seguinte: e você vai animar os seus irmãos.
Deixa eu falar algo para você. Naquilo que você foi fracassado, você vai ser referência. Amém? Se você foi fracassado na vida sentimental, você vai ser referência na vida sentimental. Se você foi fracassado na vida financeira, você vai ser referência na vida financeira. Se você teve uma família fracassada, Deus te dá nessa noite uma família de sucesso em nome de Jesus. Porque aquilo que eu fracassei, Deus é poderoso para me restaurar. Falando sobre isso, nós temos no Brasil, eu quero falar o nome dele, o pastor Cláudio Duarte. Uma referência, um ícone no Brasil hoje, no mundo. Quando a gente olha para aquele homem, se a gente lembra de casais de família, rápido eu vou lembrar de Cláudio Duarte. Então o que é que eu penso, que você pode pensar? Esse homem teve uma família fantástica, um pai exemplar, uma mãe top. Pois é, Cláudio Duarte é fruto de um adultério. O pai, um senhor de idade, de maneira errada, engravida uma adolescente paraibana de 14 anos de idade, um adultério. Nasce o senhor Cláudio Duarte. Ele tinha tudo para ser um fracassado, mais um para engravidar meninas novas com pedofilia, para destruir casamentos, para adulterar. O que Deus fez? Não. O seu fracasso não vai determinar o seu destino. Deus usa esse homem como uma referência para poder curar casamentos, curar relacionamentos, restaurar pessoas. Então diga assim comigo: o meu fracasso não determina a minha vida, não determina o meu destino. Veja comigo no telão: a sua situação atual não determina o seu futuro, só se você não buscar o Senhor. Se você decidir, eu decido buscar, eu me arrependo e me volto para Deus, Deus é poderoso para usar o teu fracasso como uma estratégia de ajudar pessoas em nome de Jesus. Agora eu quero terminar a mensagem falando que quando nós somos perdoados, Deus não leva em conta os nossos pecados. Veja comigo, Miqueias capítulo 7, versículo 19, no telão diz o seguinte: e atirarás todos, diga assim comigo, todos os meus pecados nas profundezas do mar. A terceira pergunta: o que Deus faz com os meus pecados? Eu vou responder para você: quando eu me arrependo, Ele joga no esquecimento. E aí Paulo vai falar mais uma vez, Romanos 8:1: agora, pois, já não há nenhuma condenação, porque eu estou em quem? Em Cristo Jesus. Fique em pé, por favor. Quero orar com você nessa noite.